Capítulo 12. Na varanda. Parei na varanda, ia tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair-me pela boca fora. Não me atrevia a descer a chácara e passar ao quintal vizinho. Comecei a andar de um lado para o outro, estacando para amparar-me, e andava outra vez e estacava. Vozes confusas repetiam o discurso do José Dias. Sempre juntos, em segredinhos, se eles pegam de namoro. Tijolos que pisei e repisei naquela tarde, colunas amareladas que me passastes à direita ou à esquerda segundo eu ia ou vinha, porque ele estava andando de um lado para outro. Né? Em vós me ficou a melhor parte da crise, a sensação de um gozo novo, que me envolvia em mim mesmo e logo me dispersava, e me trazia arrepios e me derramava não sei que bálsamo interior. Às vezes dava por mim, sorrindo, um ar de riso e de satisfação que desmentia a abominação do meu pecado. E às vezes... Não, e as vozes repetiam-se confusas. Em segredinhos, sempre juntos. Se eles pegam de namoro... Bom, primeira observação aqui é que só agora realmente ele volta para aquela narração que ele tem adiado desde o começo, né? No capítulo anterior ele fez ali um parágrafo sobre o que estava acontecendo, mas depois ele já se distraiu falando da promessa, né? A segunda observação é esse parágrafo em que ele fala desse gozo, dessa sensação que ele sente, né? E eu confesso que é esse tipo de parágrafo que me faz achar que o meu esforço ajuda muito mais, digamos assim, para a cultura que a gente compartilha, né? O mundo cultural. É muito mais proveitoso, eu posso ajudar muito mais só trazendo os olhos das pessoas para uma construção como essa, que é simplesmente linda. E claro que a gente tem que ler diversas vezes para poder degustá-la de forma apropriada, né? Mas é esse tipo de coisa que me convence que a grande maioria de nós, a única coisa que a gente tem que fazer é baixar a cabeça e ler o Dom Casmurro, ler o Machado de Assis e reler. E se a gente quer que outras pessoas conheçam a arte, a beleza, a gente simplesmente tem que ler para as pessoas ou incentivar as pessoas a ler, né? Eu sei que eu estou sendo bem digressivo, mas é apropriado. Se o Santiago pode ser, por que eu não posso? Mas eu confesso que é quando eu leio esse tipo de coisa que eu sei que, por exemplo, eu tenho uma pretensão também a escrever, já escrevi muita coisa, mas quando eu leio esse tipo de coisa eu sei que eu tenho que comer muito feijão com arroz para escrever qualquer coisa, né? E eu acho interessante a pessoa que se pretende a fazer qualquer tipo de arte ter esse respeito, essa veneração, né, para aquilo que já foi conquistado, como por exemplo Machado de Assis. Vamos reler esse parágrafo. Vamos tentar imaginar esse sentimento, né? Tijolos que pisei e repisei naquela tarde, então ele está andando de um lado para o outro. Colunas amareladas que me passastes à direita ou à esquerda, conforme ele ia ou conforme ele vinha. Segundo eu ia ou vinha, em vós me ficou a melhor parte da crise, né? Então essa sensação de euforia que ele está sentindo sendo descrita como uma crise, né? Lembre-se que não é à toa que patologia vem do mesmo lugar, etimologicamente falando, de paixão, ok? Simpatia e assim por diante, né? Para os romanos, por exemplo, esse amor que a gente conhece hoje em dia, que nos arrebata, era uma doença. E não era uma doença no sentido bonitinho da palavra, né? Tanto é que quando um poeta grego descreveu essa doença como se fosse uma doença boa, todos ficaram escandalizados com isso, né? Catulo é o nome do poeta que descreveu como uma doença boa, mas para um romano tradicional, é uma doença. Por que ela é uma doença? Porque ele tira o controle de você mesmo. Porque você não sabe o que está fazendo. Porque você perde a soberania sobre o teu corpo e a tua ação, né? Então, por causa disso, esse gozo novo é chamado de crise. Como uma crise de asma, digamos assim. Então, esse gozo me envolvia em mim mesmo. Então, eu me sentia... Eu mergulhava dentro de mim mesmo nesse gozo e logo me dispersava.
Eu me espalhava para todo lugar com essa felicidade. E me trazia arrepios e me derramava não sei que bálsamo interior. Às vezes dava por mim. Então ele se distraía e quando ele estava conta, ele estava lá, sorrindo, um ar de riso, de satisfação, que desmentia a abominação do meu pecado. Porque em teoria é pecado, ele vai ser padre, né? Mas toda essa felicidade, todo esse gozo desmente a teoria de que tudo isso é pecado, né? E as vozes repetiam-se confusas. Em segredinho, sempre juntos, se eles pegam de namoro. Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de cima de si que não era feio que os meninos de 15 anos andassem nos cantos com as meninas de 14. Ao contrário, os adolescentes daquela idade não tinham outro ofício, nem os cantos outra utilidade, a não ser servir para namorico. Era um coqueiro velho, e eu cria nos coqueiros velhos, mais ainda que nos velhos livros. Pássaros, borboletas, uma cigarra que ensaiava o estio, toda a gente viva do ar era da mesma opinião. Estio é verão. Então a cigarra ensaiava para a chegada do verão. Com que então eu amava Capitu e Capitu a mim? Com que então Quer dizer então que eu amava Capitu e Capitu a mim? E realmente andava cozido às saias dela, cozido pregado, né? Lembre-se de coser é costurar. Andava cozido às saias dela, mas não me ocorria nada entre nós que fosse deveras secreto. Antes de ela ir para o colégio, eram tudo travessuras de criança. Depois que saiu do colégio, é certo que não restabelecemos logo a antiga intimidade, mas então voltou pouco a pouco e no último ano era completa. Lembre-se, o narrador não para explicar pra gente que a Capitu, em determinada idade, foi para um colégio, provavelmente era um colégio interno, eles ficaram sem se ver algum tempo, depois voltou. Ele tá falando das memórias dele e a gente que entenda nas entrelinhas, né? Então, no último ano era completa. Entretanto, a matéria das nossas conversações era a de sempre. Capitu chamava-me às vezes bonito, mocetão, que é um rapaz alto, forte, né? Uma flor. Outras pegava-me nas mãos para contar-me os dedos. E comecei a recordar estes e outros gestos e palavras, o prazer que sentia quando ela me passava a mão pelos cabelos, dizendo que os achava lindíssimos. Eu, sem fazer o mesmo aos dela, dizia que os dela eram muito mais lindos que os meus. Então Capitu abanava a cabeça com uma grande expressão de desengano e melancolia, tanto mais de espantar quanto que tinha os cabelos realmente admiráveis. Mas eu retorquia, chamando-a de maluca. Só antes da gente continuar, lembre-se que agora ele está voltando em todas as lembranças que ele teve, que ele não deu um nome para o que estava acontecendo, ele nunca parou para pensar, mas afinal de contas, o que é? Ela é minha amiga? O que está acontecendo? Por que eu estou tão feliz? E com aquela revelação, quase uma epifania do José Dias, ele volta para todo o passado e começa a reinterpretar o passado. Reinterpretar no sentido não de colocar um significado que não havia lá no passado, mas de descobrir um significado que estava latente no passado. Então, já era amor antes de José Dias ter revelado para ele que aquilo tudo era amor, mas era um amor que carecia de definição. E uma coisa interessantíssima para a gente aprender é que quando a gente dá nome às coisas, a gente estabelece ou fortalece a realidade dessas coisas. E é o que está acontecendo aqui com o nosso Santiago, né? Quando me perguntava se sonhara com ela na véspera, e eu dizia que não, ouvia-lhe contar que sonhara comigo, e eram aventuras extraordinárias, que subíamos ao corcovado pelo ar, que dançávamos na lua, ou então que os anjos vinham perguntar-nos pelos nomes a fim de os dar a outros anjos que acabavam de nascer. Em todos esses sonhos andávamos unidinhos. O que eu tinha com ela não era assim. Não, o que eu tinha com ela não eram assim, os sonhos, né? Então, os sonhos que eu tinha com ela não eram assim. Ah, entendi por que estava difícil de ler. Eu li os que eu tinha. Com ela não eram assim. Apenas reproduziam a nossa familiaridade. E muita vez não passavam da simples repetição do dia, alguma frase, algum gesto. Também eu os contava. Capitu um dia notou a diferença, dizendo que
os dela eram mais bonitos que os meus. Eu, depois de certa hesitação, disse-lhe que eram como a pessoa que os sonhava. Fez-se cor de pitanga. Então ficou vermelhinha quando ele falou que os sonhos dela eram mais bonitos, porque ela era mais bonita. E novamente, perceba, até agora, por mais que ele estava ali, né, flertando com ela, né, elogiando, estavam falando sobre sonhos, ele se sentia extremamente bem quando ela pegava nos cabelos dele, mas até aquele momento ele não tinha notado explicitamente o que estava acontecendo. Perceba, próximo capítulo. Pois, francamente, só agora entendi a emoção que me davam essas e outras confidências. A emoção era doce e nova, mas a causa dela fugia-me, sem que eu as buscasse e nem suspeitasse. Perceba, a emoção antes da revelação do José Dias. A emoção era doce e nova, mas a causa dela, dessa emoção, fugia-me. E aí o que eu fazia? Eu não, sem que eu as buscasse e nem suspeitasse. Os silêncios dos últimos dias, que me não descobriam nada, agora os sentia como sinais de alguma coisa. E assim as meias palavras, as perguntas curiosas, as respostas vagas, os cuidados, o gosto de recordar a infância. Também advertir aqui não é advertir uma pessoa, advertir é atentar-se, dar-se conta, né? Também adverti, ou também dei-me conta, que era fenômeno recente acordar com o pensamento em Capitu, e escutá-la de memória e estremecer quando lhe ouvia os passos. Se falava nela em minha casa, prestava mais atenção que dantes. E, segundo era louvor ou crítica, assim me trazia gosto ou desgosto, mais intensos que outrora, quando éramos somente companheiros de travessuras. Lembre-se o tempo agora, a gente não avançou ainda, ele está lá na varanda, andando de frente para trás e reparando que ultimamente, quando as pessoas falam de Capitu, acontece isso e aquilo, né? Cheguei a pensar nela durante as missas daquele mês, com intervalos, é verdade, mas com exclusivismo também. Tudo isso me era agora apresentado pela boca de José Dias, que me denunciara a mim mesmo, e a quem eu perdoava tudo, o mal que dissera, o mal que fizera, e o que pudesse vir de um e de outro. Por que o mal? Porque ele cobrou da mãe do Santiago que ela colocasse ele no convento. Então é um mal, porque, né, ele não vai poder ficar Capitu, etc. Naquele instante, a verdade eterna, Deus, não valeria mais que ele, nem a eterna bondade, nem as demais virtudes eternas. Eu amava Capitu, Capitu amava-me, e as minhas pernas andavam, desandavam, estacavam, trêmulas e crentes de abarcar o mundo. Esse primeiro palpitar da seiva é aquilo que é a energia, né? A energia da árvore, também pode ser força, vigor. Esse primeiro palpitar da seiva, essa revelação da consciência a si própria, nunca mais me esqueceu. Nem achei que lhe fosse comparável qualquer outra sensação da mesma espécie. Naturalmente, por ser minha, naturalmente também por ser a primeira.